Fala, galera! Audiovisuando conceito na área, vocês gostam, a gente também. E nesse programa vamos falar sobre o novo conceito do Audiovisuando para 2016. E já que é para falar de conceito, meu caro amigo Duca, o que conceitualmente mudamos nessa nova temporada? Qualidade de captação, frequência, voltamos a, o old school AVZ, exato, com vídeos toda semana. E diria que voltamos inovando, porque pela primeira vez temos 2 vídeos por semana. Sim. E essa vai ser a nossa meta de fato, cara, Sim, porque a gente, de tanto ver como é que o YouTube funciona e ver que as coisas entram mesmo num ritmo e a galera vai engajando e vai vendo e vai comentando e vai alimentando a gente. Sim, sim. E porra, o Patreon aumenta, a coisa sim, é tudo legal, a roda gira, né? Exatamente. Então a gente colocou isso na cabeça e é legal falar porque é o seguinte, muitas vezes a gente, cara, acabava criando... Taicinho está latindo, mas tudo bem, ele vai aparecer aqui quando latir, que você já sabe que é ele, você já conhece, ele tá lá tentando comer um Ele osso. faz parte da nova temporada, E a gente às vezes acabava criando uma própria armadilha com a gente mesmo de querer fazer conteúdos muito rebuscados e às vezes não rolava nenhum vídeo por semana. Sim. E por outro lado, cara, a gente tem quadros diferentes que a galera gosta, um deles é o Analisoando. Sim. E aí a gente fazia, cara, 3 vídeos, né? A gente analisava 3 vídeos em um programa só. E a gente viu que se a gente falasse demais, ficava longo. E se a gente fosse superficial, não era um Analisoando, que a galera até fala que é uma aula. E aí era um vídeo maior, porque ele acabava ficando longo por conta disso, de serem 3. Um ficava maior que o outro menor. Enfim, a gente decidiu, bom, por que a gente não grava já os 3, já do jeito que a gente sempre fez? A gente transforma isso em 3 vídeos. Por isso que a galera comentou que ficou sem começo e sem final os primeiros que rolaram. Porque a gente tinha gravado pra ser um inteiro. A gente teve essa ideia na edição, né? Porque ficou muito longo. Então assim, se acostumem que agora o Analisoando vai entrar toda semana, porque é um quadro muito legal, que a gente gosta de ter esse contato. Toda quinta, inclusive, podemos afirmar. Olha toda só, quinta cara. às 11. Então a gente gosta de ver vocês produzindo e a gente sabe que a gente aprende muito vendo e vocês assistindo e tudo mais. E aí o outro programa que é da terça-feira, já que temos 2 por semana, terças e quintas, na terça-feira a gente vai colocar esse bate-papo, esse conceito, né? Essa discussão, esse AVZ Discute que a gente gosta muito de fazer. Vamos colocar também o Tá Na Mão, porque é importante falar de equipamento, essa coisa toda. E aí queremos alternar com o Ensina, o Áudio Visitando. Isso, que é um quadro que a gente fez só com a galera do Loop lá, que inclusive foi muito legal, mas a gente quer retomar isso e agora com as coisas organizadas, agendadas, a gente volta a fazer, de repente, um AVZ entrevista também, que é uma coisa que a gente tá bolando meio à distância pra entrevistar nossos amigos profissionais da gringa. Exato. Então assim, a gente quer, a ideia é, vamos começar com esse conceitual, um conceito, um tá na mão e... Um ensina, entrevista. E o Analisando toda quinta. Toda quinta. Então assim, a gente quer fazer isso pra realmente botar a coisa no trilho. E quando a gente tiver 2 meses já de vídeos agendados, que é uma coisa que a gente nunca teve, aí a gente ousa pra fazer uma coisa mais caprichada. A gente faz uma externa delicada, a gente tá com um projeto de fazer um AVZ apresenta, gravar uns curtas, experimentando câmeras de uma forma mais a fundo, então aguardem que de fato vem coisa nova aí. Bom, isso posto, agora vamos falar sobre o nosso gear novo, né? Sobre o nosso setup. Que é quem está ali, atrás de você que está vendo. Entre quem está vendo e a gente, né, É verdade, porque o cara está lá atrás, é verdade. Então, cara, agora a gente pode dizer com muito orgulho que estamos usando uma Blackmagic, uma Ursa 4K, uma câmera de verdade, cara. Muito a Vera. Parruda. Já começa que é pesado, pra tu já sentir a Vera, o que você vai ter na mão ali, a qualidade vale quanto pesa. Sem dúvida nenhuma, cara. Só pra você saber, antes a gente usava uma 5D Mark III, quase sempre. Quase todos os vídeos do AVZ foram com ela. A gente experimentou, fez com iPhone, fez com um monte de câmera, mas aqui a padrão era a 5D Mark III. E aí, falando em padrão, a gente nunca teve um padrão. Isso incomodava. Porque a gente gravava, vamos testar aqui com uma luz um pouco mais quente, uma luz mais fria, vamos fazer com Cine Style, outro perfil de cor. Depois a gente usava o Film Convert ou o Magic Bullet Lux. E a gente foi usando, porque, cara, o Audiovisuando ele foi nosso laboratório, ele é nosso laboratório. Só uma pausa, eu acho que eu vou pegar o cão, que ele não vai parar. Afinal o Tyson renovou o nosso contrato. Renovou o contrato para esta temporada. Temporada 2016, mais fácil ele tá aqui do que a gente, né? Mas eu tava dizendo que o Audiovisuando ele sempre foi nosso laboratório. Então a gente experimentava, fazendo o nosso próprio programa, um look diferente, câmera diferente, de cor. isso. A gente tinha também um lance que o meu monitor era diferente do Duca, não tava balanceado, então às vezes eu corrigia uma cor e ele achava verde demais, enfim. Então essa salada que você viu, ela não foi à toa, ela foi proposital mesmo, pra gente experimentar, usar ferramentas para essa correção de cor ou esses grades,
Mas agora a gente fez um teste, a gente mudou o nosso setup de luz. Sim. Que antes era uma luz de 1000 rebatida pro teto, que vinha aqui, iluminava a gente. Agora estamos usando softbox. Isso, aqui na nossa carocha aqui, que já fica mais uniforme também, como era a outra, mas com uma luz que ficou mais fácil de corrigir do que aquela quente. Já com uma temperatura certinha. E a gente fez um teste aqui com a nossa Blackmagic. Acertamos os kelvins realmente que a gente queria trabalhar, a angulação, que é o equivalente ao shutter, né, da câmera fotográfica. O ISO correto, que é o nativo dela. Que é o 800. Então a gente fechou tudo isso para ter o look do audiovisual. Fizemos o grade lá, definimos, no então filme a gente vai explicar isso tudo. Que você tá vendo aí como é que a gente balanceou. E a gente compartilhou esse projeto, então se eu edito, o Duca ou o Fábio, ele mantém essa cara. O que a gente for gravar fora, tudo bem, pode ser um projeto diferente. Mas aqui estúdio, dentro, a cara é essa. E aí estamos usando uma lente 16-35, né? Que já é o que a gente 2.8. 2.8. Como ela é uma câmera que tem o foco mais preciso, digamos assim, sim, a gente, até pela referência dessa tela gigante, maravilhosa, de 10 polegadas, parece um iPad, a gente consegue agora deixar em 2.8. Sim, então sim. Esse é o look, a galera percebeu isso, ficou um look mais cineminha. Que não chega a desfocar tanto ali atrás, mas dá o suficiente e permite com que a gente se movimente aqui e não saia tanto do foco. E por que eu tô falando isso? Porque por ela ter o sensor Super 35, realmente o desfoque dela é diferente da 5D que é full frame. Sim. Né? O foco ele é diferente, eu não tô dizendo que é melhor ou pior, ele é diferente. Então agora a gente pode abusar dela em 2.8, coisa que nos outros programas você não via, era quase sempre 4, 5.6 às vezes, às dependendo. vezes, né? Então assim, isso é muito legal porque a gente ganha um desfoquezinho bonito, fica aquela imagem mais legal. Sim. Outra coisa que eu acho que é legal pontuar é que ela faz 24-24. 24-24, não é 23.976, é 24-4. Que é o padrão de cinema mesmo, então ela faz isso nativamente. E a gente sente isso na hora de ver, né, cara? A formação do arquivo. Sim. E aqui vou puxar já uma outra coisa que vale a gente falar, que é ProRes versus H264. Isso também foi uma coisa quase que, porque assim, a gente tava questionando ali que a gente edita no Premiere e o H264 dava problema quando usava algum plugin e aí fechava, porque o H264 é aquilo, é um arquivo que ele é comprimido, então ele, sei lá, se ele comprime, descomprime a cada play. Então o negócio que tava complicado, a gente falou, cara, a Apple não inventou ProRes à toa, a gente tem que usar isso, aqui vamos voltar àquele tempo de Final Cut velho, de converter tudo aí não tem integração com After, aí não tem integração, aí a Blackmagic já grava em ProRes. Por que a gente vai mudar isso? Né? Exatamente. Jogamos na timeline ProRes, malandro. Como diz o Duca, cara, mais liso do que o cabelo de Axl Rose, cara. Então a gente ficou fazendo esses testes aí na madruga, cara, vê aí se rola, e cara, rolou muito melhor. É claro que são arquivos maiores, então a gente grava, sei lá, 10 minutos dá 35 GB, 40 GB, são arquivos maiores. Mas, cara, a qualidade é foda e é isso, roda liso no programa, você pode jogar plugin, cor e tal. Até porque, cara, trabalhar em H264, realmente ele é um codec igual a gente tá falando zipado, compactado e tudo mais, e no 4K pior ainda mais, né? Tanto que ela nem trabalha isso nativamente, ela tem o ProRes e tem o modo RAW, que aí é monstruoso e tal. Mas, por que eu tô falando isso? Porque a gente optou por gravar em 4K, mas não estamos finalizando em 4K. Isso, é bom que fique por quê? claro. Não é porque a gente não quer que a pessoa veja em 4K, é que a gente entende que é muito mais interessante a gente trabalhar com o crop, que você deve ter percebido. Então, quando eu tô falando, provavelmente a câmera vai estar fechada em mim agora. Quando o Duca reage, pode voltar pro aberto. Se fizer um comentário, pode abrir ou pode fechar em mim. E isso é muito legal, porque a gente ganha dinâmica, a gente consegue... Muitas vezes o nosso vídeo ele fica aqui paradão, é um vídeo que é conceitual como esse, não tem tanto insert. É legal a gente poder fazer esse corte, a gente ganha dinâmica. E outra, subir em 4K, a gente sabe que a internet no nosso país é uma bosta, o 3G pior ainda, e muitas pessoas consomem nosso conteúdo pelo mobile. Eu vi essa semana que 68% é pelo mobile. Então a gente pensou em tudo isso, para isso também estamos trabalhando, aumentando, né, cara, os nossos GCs, com as informações, com letras maiores, estamos ainda numa fase de teste, a gente começou com aquela coisa laranja, depois o Magalha aqui que fez a nossa arte deu uma abandonada, foi fazer os trampos dele, mas agora a gente retomou isso nessa, falou, Magalha, voltou a temporada nova, vamos acertar tudo. Então assim, as coisas estão andando, exatamente. As coisas estão andando. E a gente quer saber a opinião de vocês, galera, porque no começo a gente ficou muito feliz que o pessoal percebeu o upgrade de qualidade que a gente deu. Afinal, é muito visível, é muito nítido. E no começo falaram, pô, o crop ainda não sei se eu gosto, eu gostava de ver a reação de vocês. Mas agora que o pessoal tá se acostumando, e a gente achou também a posição melhor do crop, que eu tenho uma altura diferente da do Duca. Enfim, a gente quer contar com a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Que é um trabalho em progresso, ou work in progress. Exatamente. Né? A gente tá tentando, é beta, eternamente. A gente tá tentando melhorar, é claro. Acho que agora a gente chegou num lugar que agora é afinar. Exatamente. Né? E a gente ia afinando pra chegar no tom certo de cor e tal. Porque eu acho que tem tudo pra ficar do caralho e com vocês opinando, melhor ainda. E assim, cara, o meu pedido, além de você comentar de fato nesse vídeo com a sua opinião, com sugestões,
A gente teve várias sugestões incríveis do pessoal que preencheu a nossa ficha do workshop. Sim, sim. Com sugestões pro workshop e pro canal. Então assim, galera, por favor, nosso e-mail é contato@audiovisuando.com.br. Pode e mandar. a gente conta com vocês. A gente tá se esforçando muito. E nessa temporada eu vou fazer um jabá aqui, que é nosso, mas eu vou puxar a sardinha pra mim, porque eu que faço 77% do trabalho. A VZCast. A VZCast. Duca Mendes, voltou a VZCast. Inclusive, no último eu falei já mais devagar. Olha aí, estou cara. melhorando também. Então, soundcloud.com/podcasts faz parte dessa nova temporada. Tem também. no iTunes também, pra quem quer Tem no assinar. iTunes pra quem assinar. Ou melhor, audiovisuando.com.br/podcast. Você vai ter o link do feed, do iTunes, do SoundCloud, enfim. Comenta lá também que tá legal, a galera tá curtindo bastante. E eu não poderia deixar de agradecer os nossos fiéis patronos que, comprometidos com o audiovisual, ajudam a gente ali mensalmente. Sim. E só convidar você, se você quiser também engrossar essa lista. A gente tem produzido cada vez mais. Estamos entregando muito mais do que o nosso milestone lá, porque a gente não tá mais nenhum cumprido e estamos fazendo 2 vídeos por semana. Então assim, a gente sabe que o dólar tá meio embaçado, que o negócio tá difícil. Mas se você puder ajudar a gente, cara, vai ser de grande valia, porque a gente já teve grandes investimentos aqui que foram feitos no Audiovisuando por causa da grana que vocês ajudaram a gente. Sim, com certeza. Então, galera, valeu. E outra coisa, manda esse vídeo pra galera, marca os seus amigos, né? Famoso like, joinha, Porra. da confiança. Exatamente. Você já sabe. E a gente se vê no próximo. Comenta aí, hein? Valeu e até mais.